E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Vade, do Literatura com Vade. Hoje iniciaremos, então, essa nossa jornada pela literatura. Hoje é a primeira aula de um curso completaço, melhor curso de literatura que você pode imaginar que existe. Vou trabalhar com você tudo aquilo que é cobrado nos principais vestibulares, mas dando para você uma boa base teórica. Não adianta eu ficar jogando para você aqui nome de autor, jogando para você escola literária, se você não entender o que você tem que fazer com o texto. O que você tem que fazer com o texto literário. E essa é a grande questão. Esse é o grande problema. Porque a gente sabe perfeitamente bem que, em geral, os alunos leem pouco e o vestibular está cada vez mais de olho nessa questão. O vestibular quer saber se você sabe ler. Então, já deixo aqui os meus arrobas do Instagram, Vade Pereira e Páginas Recolhidas, para você me seguir, sempre com conteúdos interessantes, com curiosidades, sempre trabalhando assuntos que vão ajudar você nessa sua caminhada. Lembrando que literatura é um componente extremamente conectado com outras áreas, inclusive das produções artísticas. Eu falo disso já já, aliás, né? Com a música, com o cinema, com o teatro, e hoje, cada vez mais, são conteúdos que são cobrados nos vestibulares. Então, vamos ficar esperto, vamos ficar ligado. E, gente, como começar a trabalhar um conteúdo? Definindo esse conteúdo. E aí, o que é literatura? Eu já adianto para você o seguinte: definir literatura é um trabalho que vem sendo feito há tempos, hein? Pra vocês terem uma ideia, o Aristóteles, e ele nem foi o primeiro, mas o Aristóteles escreveu lá em 400 e pouco antes de Cristo uma obra chamada A Poética. E ali ele dá, pelo menos pensando em termos de cultura ocidental, uma das primeiras definições, uma das mais importantes, tanto que até hoje a gente trabalha com base em algumas das questões que foram levantadas pelo Aristóteles. E aí eu falo para você que, assim, gente, tem, como eu já disse, muitos autores que trabalharam o conceito de literatura. O que é literatura? Aliás, tem um livro do Jean-Paul Sartre que se chama O que é literatura? Qu'est-ce que c'est littérature? Né? Você vê agora, que é do século XX. Imagina, lá de 400 e pouco antes de Cristo, o cara escreveu um livro na década de 60, ainda perguntando, né, ou ainda trazendo questionamentos acerca dessa definição. Não é o momento, não é agora que nós vamos definir, mas você precisa de um norte. Então, por que a gente não começar assim, ó? Literatura é a arte da palavra. Vade, quer dizer que literatura é arte? É, literatura é arte. A literatura trabalha o simbólico, o estético na linguagem escrita ou na linguagem oral. Tem uma questão, literatura também é ciência. Mas como assim? Geralmente, quando a gente fala em ciência, o aluno tem uma tendência de imaginar tubos de ensaio, microscópio, né? Na cabeça nossa tem um arquétipo das ciências naturais. Veja, existem ciências da linguagem, e a literatura está ali, nesse ramo, nesse estudo. Então, literatura também é ciência. Veja, ela é a arte da imitação da realidade por meio da palavra, mas existe um estudo que delimita aspectos interpretativos, elementos de constituição desse texto. Então, é muito importante você entender isso. Eu coloquei aqui essa definição do Mário Vargas Llosa, que eu acho muito interessante, eu quero discutir um pouquinho com você. A literatura nos permite viver num mundo onde as regras inflexíveis da vida real mal podem ser quebradas, onde nos libertamos do cárcere do tempo, do espaço, onde podemos cometer excessos sem castigo e desfrutar de uma soberania sem limites. A literatura nos permite viver num mundo onde as regras inflexíveis da vida real podem ser quebradas.
quebrar as regras. Como assim? Num livro, cachorro voa. Num livro, princesas existem. Num livro, meninos ingleses voam de vassoura. Num poema, flores nascem do asfalto. Tudo isso, ó, é essa linguagem artística, essa arte. Tudo isso é esse uso estético, né? A arte é imitação da realidade? Sim, é imitação da realidade. Só que a arte não é, em hipótese alguma, uma imitação da realidade de um formato idêntico. Não. A literatura, ela é a imitação daquilo que o autor, o escritor, ele faz no sentido contrário, para nos retirar desse cinza do cotidiano. Tem uma definição bonita, acho que é o Vico que fala, né? A metáfora é aquilo que nos tira, o belo é aquilo que nos tira do cinza do cotidiano. Bom, tem uma outra definição interessante que diz que literatura é mímese. A literatura é mimética. Mímese é imitação. Veja, a arte imita a vida. Tem gente que inverte essa frase de brincadeira, mas nem brinca. É a arte que imita a vida. A vida existe, a vida é isso que nos cerca, a nossa existência. Essa nossa existência cinza. O que a literatura faz? Ela vai e pega elementos desse mundo real. Então, na sua cabeça, você sabe quando está escrito lá num livro. E então o homem entrou no carro e dirigiu em alta velocidade. Você sabe o que é homem, você sabe o que é carro, você sabe o que é alta velocidade, porque tudo faz parte da vida real. Só que ali, essa ação vai acarretar determinadas situações ou desenrolares de uma narrativa. Então, ali isso é ficção e pode ter uma interpretação, um elemento aí estético, artístico. Um outro elemento interessante e importante, isso já caiu, gente, essa questão da catarse. Esse é um conceito aristotélico, né? Então, olha só, o Aristóteles dizia o seguinte, que a catarse, né, que tinha alguma coisa a ver com lavar a alma, era basicamente o seguinte: você vive uma vida medíocre, nós vivemos essa vidazinha chata de acordar, ir para a escola, ou acordar, trabalhar, nasce, cresce, estuda, trabalha, se casa, procria e morre. Né? É uma vida que poderia ser facilmente classificada como vazia. E aí existe a arte. Sabe o que a arte faz? Te permite viver outras vidas, tira a tua alma para lavar. E aí você tem essa purgação, você se projeta. Sabe quando você vai ao cinema, e aí você está lá assistindo ao filme, e de repente acontece uma coisa e você se afasta da cadeira, você vai para cá, e vai para lá, você quase sente. Quase não, você sente. Você se sente dentro daquela narrativa. Eu estou usando o exemplo do cinema, porque, infelizmente, hoje as pessoas leem menos. Eu me sinto assim lendo, eu me projeto. E aí, eu estou lendo um livro, sei lá, que tem como personagem principal um serial killer, e eu vivencio assassinatos, investigações. Eu não preciso ser um serial killer, ainda bem, porque eu posso colocar minha alma naquela obra. Quando eu fecho o livro, acabou. Eu volto para o mundo real. Então, a literatura é imitação e a literatura é catarse. É extremamente importante você entender isso. Eu trouxe aqui um poema do Augusto dos Anjos para a gente encerrar essa aulinha introdutória breve com uma análise de um texto literário. Você vai perceber que o meu curso se baseia muito em análises de textos literários. Sabe por quê? Porque na hora da prova do vestibular você vai ter que analisar textos literários. Você vai ter que fazer essas análises. E aí, como é que faz? Você é uma pessoa capaz de ler e compreender um poema, de ler e compreender uma crônica, de ler e compreender um conto ou um romance? Você está habituado a falar de gêneros literários e entende o que eles são?
logo, logo, na próxima aula, se não me engano, eu já vou falar de gênero literário. É muito importante você entender isso. E é muito importante você saber ler. Então, olha só, eu trouxe aqui O Morcego, do Augusto dos Anjos. Meia-noite ao meu quarto me recolho, meu Deus, este morcego. E agora vede, a bruta ardência orgânica da sede morde minha goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho, e olho o teto e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços, faço. Chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra, imperceptivelmente, em nosso quarto. Gente, olha que sensacional. Eu trouxe um poema simples, na verdade, porque ele trabalha uma metáfora bem direta, assim, não é aquelas metáforas obscuras, assim, bem direta. A consciência humana é um morcego. E aí, olha só, aí eu tenho que pensar o quê? Bom, o que eu entendo? Né? O morcego, ele causa asco, nojo, repulsa. O morcego vem aí mordê-lo, né? Morde minha goela, ígneo e escaldante molho. Estou falando do sangue que vai escorrer. Então, claro, isso aqui é literatura, não é para você entender ao pé da letra, né? Eu tenho aqui a chamada linguagem conotativa. Gente, você lembra disso? Você lembra o que é conotação? É o simbólico. É o simbólico que está sendo trabalhado aqui, dentro de uma. A letra fica feia com esse negócio aqui, né, gente? Mas a vida é assim. É o simbólico que está sendo trabalhado aí para a gente, dentro de um aspecto metafórico, poético. Então, olha só, num soneto, Augusto dos Anjos era uma figura, né? Eu vou falar dele mais para frente. Então, lá no início do século XX, quando o parnasianismo reinava absoluto, com imagens belas de vasos de porcelana, ele vai e manda um morcego mordendo a goela, soltando esse sangue escaldante, parará. E aí ele faz essa metáfora, né, do morcego sendo a consciência humana. Naquela ideia de que, nesse caso, o eu lírico vai deitar e, de repente, no interior, sei lá em que lugar que é, o morcego entra no quarto e fica girando ali em cima do lugar onde ele está dormindo. E quando a gente vai dormir, o que acontece? Sabe aquela coisa de quando você vai dormir e você começa a pensar? Você está morrendo de sono, cansado, aí você se deita e aí começa. Gente, será que eu estudei bastante hoje? O que será que vai acontecer? E esse calor? Será que o mundo vai acabar? Será que vai dar tempo de eu passar no vestibular antes do mundo acabar? Aliás, qual é a capital do Azerbaijão? E aí pronto. Aí começa a tocar uma música na sua cabeça, sabe? Essa consciência humana que, mesmo que você feche a porta, mesmo que você tente trancar o ferrolho, não adianta. Ela insiste em entrar no seu quarto, quando você põe a cabeça no travesseiro. O poema é lindíssimo, o poema é sensacional e, olha só, como a arte imita a vida, a literatura vai buscar nesses fatos cotidianos ir dormir. Você fala, Vade, mas quem falou que é cotidiano entrar um morcego no seu quarto? Ainda bem que não, né? Eu ia morrer. Mas aqui nós estamos falando de um cara que viveu lá no início do século, numa região rural, tal. Então ele vai pegar um fato cotidiano e um anseio humano, né, de ter uma consciência livre, limpa, mas nos nossos medos, nos desejos, nas paixões, nos defeitos. E é esse material que faz, é o que serve de matéria-prima para a literatura. Lembre-se, literatura é ficção. Para com essa história. O cara vai ao cinema, aí ele. Gente, eu estou usando o cinema como exemplo. Vou falar mais uma vez: é mais comum vocês irem ao cinema que lerem um livro.
E eu não tenho problema nenhum em dizer que cinema e literatura têm, em alguns momentos, a mesma natureza. O cinema nasce de um roteiro, de um texto escrito, né? Então, ok, conta-se uma história, tem um enredo. E aí eu tenho arte cinematográfica com todos os seus elementos particulares. Mas estou falando dessa parte do contar a história. O cara vai ao cinema assistir a um filme, e aí ele sai e fala assim, não gostei desse filme, porque tem muita mentira. Eu preciso te contar um segredo, literatura é mentira. Cinema é mentira. Cinema não é realidade, é a imitação da realidade, né? Literatura é ficção, certo? Veja, imitação não é cópia, não é a cópia da vida real, é uma imitação. Por isso que a literatura extrapola, exagera, porque ela quer criar uma realidade estética. Por isso que o herói não morre. O 007, lá nos filmes dele, toma 200 tiros de AK-47 e ele tá com o cabelinho arrumadinho, aquele blazer assim, aquele smoking, né? Gravatinha borboleta e tal. E ele vai e mata todos os inimigos dele lá e sai intacto. Porque ele é o herói. E ali está se trabalhando a saga de um herói. E assim a vida segue. Então, eu coloquei aqui, a literatura cria uma realidade, tem o objetivo de criar uma realidade estética. E essa criação se dá por meio da linguagem literária, principalmente por meio da metáfora. Metáfora, linguagem metafórica. A metáfora é a rainha dessas figuras de linguagem. Figura de linguagem é um assunto que você tem que dominar bastante. Sempre falar, sempre aparecer nos textos que a gente vai analisar, a gente vai falar de metáfora, certo? Lembrando, né, como eu escrevi lá na outra página, a linguagem literária se constrói por meio da conotação, quer dizer, o uso metafórico da linguagem. Você precisa entender isso muito, porque as pessoas leem e não entendem, confundem com a realidade, é uma tendência natural. Eu fecho essa aula, desculpe, com uma frase do Viktor Shklovsky, que é um teórico formalista russo, da literatura, e olha só, a literatura, como as demais artes, tem a capacidade de provocar no leitor um estranhamento diante da realidade, como se a víssemos pela primeira vez sob um prisma diferente. Veja, você conhece um determinado fato a sua vida inteira. A literatura pega e se apropria daquele fato e transforma em filme, ou transforma em romance, ou em conto, ou em poema. E aí você olha para aquilo e fala, nossa, que inusitado, eu nunca tinha pensado nisso. É isso, gente, a literatura faz pensar. E você precisa saber ler para poder passar no vestibular. Beleza? Seguiremos com as aulas na sequência aí. E eu espero que vocês aproveitem muito bem o nosso curso. E se vocês fizerem isso, podem ter certeza de que terão uma ferramenta muito interessante, muito importante para contribuir com a aprovação de vocês no vestibular. Beleza? Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Vamos junto.